Bom, no início deste ano, a Prefeitura de Assis encerrou as atividades do aterro de materiais inertes e contratou uma empresa para a realização de serviço de recebimento e de separação desse material. Acontece que algumas denúncias chegaram à Câmara Municipal dando conta de que poderiam haver irregularidades na contratação da empresa e da prestação de serviço. Foi aberta uma CPI e hoje nós vamos conversar com o vereador Gerson Alves, ele que é o presidente da CPI dos inertes na Câmara Municipal. Vereador, muito obrigado por sua presença conosco para que possamos prestar esclarecimentos à população sobre esse assunto. Eu que agradeço ao Portal Assis Agora por essa oportunidade de trazer aqui informações a respeito não só da CPI, mas desse assunto importante que deve ser levado ao conhecimento da população, que é o tratamento do lixo que é produzido em nossa cidade. Primeira pergunta que eu lhe faço, vereador, é a seguinte: a contratação dessa empresa resolveu o problema? A princípio, eu posso afirmar que esse problema ele vem sendo tratado de uma forma precária. Como o senhor disse, existia no local um aterro dos resíduos sólidos, que a gente chama de inertes, né? Mas isso ele foi fechado, hoje não se pode mais aterrar nada naquela área, e em contrapartida a prefeitura, o Poder Executivo necessitando de uma solução rápida para o problema, ela fez um termo de permissão de uso daquela área para uma empresa, a Sebastião Zucchi MEI, para que pudesse aí receber esse material, separá-lo, triá-lo, né, e dar a destinação. Mas, infelizmente, o próprio secretário nos afirmou isso nas oitivas da CPI, que é uma forma precária de se resolver, de se conduzir esse problema. Então, infelizmente, ainda não tem uma solução definitiva. Segundo o secretário, isso vai ser feita a contratação de uma empresa através de uma licitação, mas ainda funciona de forma precária e ainda não foi resolvido. É um problema muito sério que vem sendo tratado aí de forma precária há 9 meses, muito tempo, né, vereador? A prefeitura justificou porque é que ainda não foi feita uma licitação para resolver de forma definitiva essa situação? Segundo o próprio secretário nos informou, é um processo moroso, um processo burocrático a respeito de todo o processo da contratação dessa empresa, né? E, segundo ele, o projeto para a contratação dessa empresa já está sendo elaborado, mas que será enviado à Câmara Municipal. Mas eu concordo, eu acho que essas tratativas elas teriam que ser mais avançadas, dar mais celeridade nesse trâmite de um problema que vem causando uma certa preocupação, não só para a Câmara Municipal, mas também para os munícipes, né, para os nossos moradores que veem uma falta de solução para o tema. Vereador, como é que é feito o serviço de coleta do lixo em nossa cidade? Então, o lixo residencial, ele é recolhido, tem a coleta diária, né? Diga-se passagem, muito bem feito na cidade de Assis. Esse lixo residencial, ele recolhido, ele é destinado para um aterro, qual a prefeitura arca com as despesas, é óbvio, dessa destinação desse lixo residencial na cidade de Quatá. E caminhando ao lado, existe também uma empresa, uma cooperativa, que recebe e faz a coleta dos materiais reciclados, onde a população separa todo o material, né? Plástico, papelão, enfim, faz aquela triagem na sua casa, deixa a sua sacolinha ou aquela caixa ou aquele cesto lá que vai destinando esse material limpo, vamos dizer assim, para que essa empresa, essa cooperativa que coleta esse lixo possa dar a destinação correta. Hoje nós estamos tratando especificamente da questão do material inerte
eu acredito que a maior parte são restos de construção, da construção civil, não é, vereador? Mas também há outros materiais que acabam sendo depositados junto com esses materiais, né? Sem dúvida, nós ainda, eu digo assim, nós como população, como povo, como sociedade, nós não temos a consciência ainda a respeito da problemática do que é o lixo. O lixo hoje é um problema social, não envolve só o município de Assis, é um problema mundial. E se nós não encararmos isso, eu como cidadão, não encararmos isso de uma forma respeitosa, uma forma responsável de como destinar e tratar esse lixo, nós vamos ter um problema muito sério. E isso já está se refletindo, né? Então, quando você coloca uma caçamba, a caçamba, os caçambeiros, aquele resto de construção, vocês têm uma ideia, o aterro sanitário lá, que não é um aterro de lixo, esse aterro onde funcionava lá, não é um aterro de lixo, é um aterro de inertes, que era resto de construção civil. Só que nesse lixo vai vários tipos de lixos e de materiais que são enterrados. Animais mortos, até mesmo lixo doméstico. Não tem cabimento hoje a população jogar um lixo doméstico numa caçamba de lixo ou numa área verde, em qualquer lugar que seja. Nós temos, já frisei que nós temos uma coleta de lixo excelente no município. Então, existe essa maneira irresponsável e inadequada da população da destinação do seu lixo. Então, hoje, o aterro de inertes seria extremamente usado, seria destinado justamente ao lixo de material de construção civil, o que não ocorre hoje. Pessoas jogam nessas caçambas, nesses compartimentos de destinação desse lixo, vários tipos de lixo, e aí acaba causando um problema enorme. Vereador, para que a população saiba com clareza por que é que foi realmente aberta a CPI, o que foi que motivou a abertura dessa CPI? Veja bem, foi protocolada na Câmara Municipal uma denúncia, uma denúncia de que a Prefeitura estaria contratando de forma irregular uma empresa para explorar o serviço de recebimento e triagem desse material. E que, inclusive, na própria denúncia constava que a empresa que havia sido acertada para o termo de permissão de uso estaria aberta no endereço do secretário de obras. Então, diante do protocolo formal da denúncia, a Câmara Municipal ela tem um papel de regimental, como vereador, que eu como vereador, a minha função é justamente fiscalizar os atos do Executivo. Então, nós, diante desse quadro, nós resolvemos, em comum acordo entre os vereadores, instaurar uma CPI. Essa CPI ela tem o cunho de trazer informação para a população acerca dos fatos, porque nem sempre uma denúncia ela possui subsídios corretos para incriminar ou colocar em xeque uma administração pública, né? A CPI é justamente isso, para esclarecer tudo aquilo que está ocorrendo diante dessa denúncia. Criou-se um tabu muito grande de que uma CPI ela viria para prejudicar uma administração pública, até mesmo perseguir politicamente. Não é nada disso. A CPI ela também serve como um mecanismo da própria administração pública poder esclarecer todos os fatos que às vezes não chegam na população, né? E às vezes ocorre muito isso, e a CPI foi instaurada justamente para verificar se todo esse processo que foi instaurado para a cessão da permissão de uso daquela área, aquela empresa, ela está correta ou não. E nesses primeiros trabalhos da CPI, vereador, já foi verificada alguma irregularidade ou algum problema que precise ser corrigido nesse processo de contratação e de tratamento desse material? A princípio, é muito cedo ainda para afirmar,
Alguns vícios do processo a gente já constatou que existe, né? Principalmente quanto ao termo de uso, né? Licença da CETESB, né? Que a empresa não tem, inclusive a empresa já foi até multada, né? Por ela ter uma máquina lá de trituramento desse material sólido, e a empresa não tem a licença da CETESB. Então, isso é um vício no processo, né? Então, mas é muito cedo ainda, a CPI ela tá começando um trabalho, né? Foram ouvidos o proprietário da empresa e o secretário de obras do município. Então, ainda é muito cedo para tirarmos uma conclusão a respeito dos fatos. Vereador, e quanto ao fato de a empresa contratada ter como endereço a residência do secretário de obras da prefeitura, o que foi que o secretário explicou à CPI? Segundo o secretário, o senhor Sebastião Zucchi, que é o proprietário da empresa, se interessou, né, em montar uma empresa. Como ele não tinha uma residência fixa, ele solicitou ao secretário uma conta de energia ou de água, não me recordo, um comprovante de residência, porque o Sebrae, na abertura da empresa, necessitava de um endereço para abrir a empresa. Como o senhor Sebastião Zucchi ele não tinha esse comprovante, pois ele não tinha uma residência fixa, ele solicitou ao secretário para que cedesse, e o secretário, segundo o secretário, de boa vontade, né, querendo ajudar o senhor Sebastião Zucchi, né, forneceu o comprovante de residência do seu estabelecimento residencial. Vereador, a CPI tem ideia de qual é o volume de material que hoje se encontra depositado naquele local? Então, segundo o senhor Sebastião Zucchi, que foi ouvido na CPI, a princípio esse material que estava sendo destinado lá no local, ele estava sendo separado, né? Como eu disse, nessas caçambas que são destinadas lá, vão vários tipos diversos tipos de materiais. Materiais de construção, sofás, galhos de árvore, e também alguns materiais recicláveis que também vão nessa. Então, a empresa do seu Sebastião Zucchi, ela separava esse material. O material sólido era moído, triturado, né? E esse material ele era repassado, vendido para a prefeitura municipal para conservação de estradas rurais. Diga-se de passagem, um excelente material que pode muito bem ser utilizado pela administração pública, visto que hoje nós não temos muito mais o cascalho para ser explorado, né? Então, esses resíduos triturados, ele surgiu como um artifício excelente para que se resolvesse o problema da conservação de estrada rural. Em contrapartida, os outros materiais eram separados. Galhos de árvores eram moídos, triturados também, que também teriam uma destinação, porém não houve uma procura. Isso eu falo segundo informações do seu Sebastião Zucchi. E os outros materiais também separados, plásticos, materiais diversos, né, espuma, enfim, era tudo separado. Então, hoje, e segundo o seu Sebastião Zucchi, depois que foi instaurada a CPI, a prefeitura deixou de pegar os resíduos triturados. Então, hoje, existe lá um amontoado de material triturado e também aqueles materiais que são separados. Então, hoje serve como um depósito. Aquela área não pode ser mais utilizada como aterro, ela é considerada como um ATT, uma área de transbordo. Ela pode ser usada como um depósito dos materiais, sim, né? Mas o que me preocupa é quanto à destinação. Está virando um depósito e quais as proporções que isso vai tomar e está tomando. Essa é a minha preocupação, não só como vereador, mas como munícipes também. Bom, a CPI já constatou que diminuiu muito o total de caçambas que depositavam esses materiais lá no aterro. Este ano diminuiu o volume de material sendo entregue lá porque diminuiu o volume de caçambas que levam esse lixo para lá.
Então eu pergunto, vereador, o que é que aconteceu? A CPI já conseguiu detectar para onde esse material está sendo levado? Então, essa é uma pergunta que a CPI também vai tentar buscar. Nós não sabíamos dessa situação, o próprio Sebastião Zuc e o próprio secretário Fábio nos informou que, a princípio, quando do início desse recebimento desse material, existia um volume muito grande de caçambas que estavam depositando o material naquela área. Porém, esse fluxo diminuiu consideravelmente e ninguém sabe para onde está indo essas caçambas, esses resíduos sólidos, de onde estão sendo depositados e qual a destinação. Essa é uma pergunta que também a CPI vai buscar e tentar entender um pouco melhor essa situação. Bom, vereador, e agora quais são os próximos passos que a CPI pretende dar? Existem alguns nomes que a CPI precisa ouvir, né? Tem algumas perguntas ainda, algumas coisas que pairam dúvidas, que vão ser aí, no seu tempo, destinadas e solucionadas. Mas, como existe uma comissão, né? Então a comissão aponta-se nomes, né? Traz-se ali na reunião da comissão, que eu, presidente, o vereador Vinícius, relator, o vereador Fábio Alex Nunes, o vereador Fernando Vieira e o vereador Carlinhos Agotinho. Então, alguns nomes serão apresentados na próxima reunião da comissão para que ali seja liberado, né, e essas pessoas possam ser ouvidas, né? Tem alguns assuntos ainda que precisam ser esclarecidos. Esses nomes ainda eu prefiro manter em sigilo para não poder criar uma expectativa, né, em torno de porque a reunião ainda nem aconteceu, né? Então, às vezes, esses nomes nem podem ser deliberados, podem até não ser aceitos pela comissão como pessoas importantes e que possam contribuir com a comissão. E qual é a sua previsão, vereador, para o encerramento, para a conclusão dos trabalhos da CPI? Eu acredito que o trabalho da comissão está sendo muito bem conduzido e eu acho que está sendo muito rápido, né, todo esse trâmite. Eu acredito que aí, no máximo, 2 meses, aí a gente estaria concluindo os trabalhos da comissão. O senhor acredita, então, vereador, que a CPI pode ajudar a prefeitura a sanar irregularidades nessa contratação, assim como também apontar caminhos para a solução definitiva desse problema, né? Não, sem dúvida. A comissão, a CPI é justamente isso, para trazer a verdade sobre os fatos. E também contribuir. A Câmara Municipal, ela tem o propósito de ajudar o poder público, a administração pública, em solucionar alguns problemas que são comuns, que estão hoje na cidade como uma situação a ser resolvida. A Câmara também, em outros momentos, já participou de algumas tratativas quanto à destinação desses resíduos sólidos. Lá atrás, quando já existia a previsão para o fechamento do aterro de inertes, a Câmara trabalhou ativamente em conversas com os caçambeiros, né? Então, a preocupação da Câmara é resolver essa demanda da melhor forma possível, né? Nós não temos a intenção de atrapalhar qualquer que seja o movimento da administração pública quanto a isso. Muito pelo contrário. Nós temos, sim, a prefeitura, segundo o secretário Fábio, já existe a previsão de mandar, como eu disse aqui, para a Câmara um projeto de contratação, em definitivo, de uma empresa que vai cuidar da destinação desses resíduos, mas, por enquanto, ainda não chegou nada na Câmara. Provavelmente, isso, penso até que a prefeitura consiga acelerar e deixar que esse atendimento dessa demanda não seja mais de forma precária, mas sim de uma forma definitiva, que a gente possa aí chegar aí numa destinação correta de todo esse material. Mas é bom esclarecer também, vereador, que a contratação dessa empresa não passou pela Câmara Municipal, né?
Sim, através de decreto, a Prefeitura Municipal ela pode fazer esse tipo de contratação, né? É uma contratação que ela é feita de forma temporária, né? Então, a Prefeitura ela pode fazer sim, mas acredito que se tivesse que passar pela Câmara, provavelmente algumas situações elas seriam não corrigidas, mas alertadas, né? Para É. que não tivesse acontecido tudo isso que está acontecendo. E justamente eu fiz essa pergunta, vereador, porque em conversas, normalmente as pessoas perguntam, mas por que é que os vereadores não verificaram esses problemas antes da contratação da empresa? A questão é que esse assunto não passou pelo crivo dos vereadores, né? Não, não foi, né? Com certeza, das sugestões que nós teríamos feito, principalmente eu falo isso por mim, seria a instauração de um contrato onde que ficasse claro as atribuições da empresa que fosse executar esse serviço. Porque é importante o recebimento desse material? É importante. É importante a triagem desse material? É importante. Mas é mais importante ainda a destinação desse material. Porque, de repente, aquilo lá vai ficar sendo um depósito permanente desse material. E é isso que nos causa preocupação. Então, se essa matéria tivesse passado pela Câmara, tivesse tramitado pela Câmara, com certeza alguns questionamentos e algumas sugestões a Câmara poderia ter contribuído de uma forma mais incisiva nisso tudo, né? Que, volto a dizer, a Câmara Municipal ela está imbuída no desenvolvimento social, no bem-estar social. Nós estamos também preocupados em poder contribuir. A minha contribuição como vereador, ela tem que ser também diária, né? É um tema muito complicado, essa questão do lixo, que tem que ser tratada de uma forma diferenciada e que causa uma certa preocupação. E está causando e está atormentando a administração pública e também a Câmara Municipal. Bom, vereador Gerson Alves, eu agradeço a sua participação conosco, a sua entrevista, os esclarecimentos. Eu creio que muitas pessoas que não tinham maior conhecimento do assunto agora já podem formar uma melhor opinião de como é que está essa situação, do que é que realmente está acontecendo e do próprio trabalho da CPI. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui e tentar transmitir um pouquinho dessa informação que ocorre, desse assunto que está correndo, né? Que por vezes acaba, às vezes, está sendo deturpado, né? Volto a dizer, a CPI ela não é um processo inquisitório, e sim é um processo que visa aí dar uma tranquilidade e uma maior transparência nos atos da administração pública.